Hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus que vê. Esse texto está lá em Gênesis 16, 1 a 16. Eu vou te convidar a ficar bem atento ao que eu vou ler agora. Você pode acompanhar na tela também. O texto é um pouco longo, mas ele vai fazer todo sentido. Então conecta a sua mente ao que nós vamos falar agora. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar com a tua vida. Lá diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não tinha lhe dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim, ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar, ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma entreguei nos seus braços e agora que ela sabe que está grávida, fica me tratando com desprezo. Que o Senhor julgue quem é culpado, se sou eu ou você. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que você quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse assim também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Então Agar deu ao Senhor esse nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que o poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado o poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Bom, para a gente entender um pouco o que está acontecendo aqui, é uma história um pouco esquisita, muito mais esquisita por estar na Bíblia. Parece que a gente não entende bem o que está rolando nesse momento aqui, o que está acontecendo. Mas a verdade é que, mais de 10 anos antes, Abrão havia recebido uma promessa de Deus. O Senhor disse: eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Olha para o céu, Abrão, você está vendo as estrelas, você consegue contar? E ele falou: não, a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão começa uma jornada de peregrinação até chegar em Canaã. A história dele começa com seu pai, que para no meio do caminho, e ele ouve a voz de Deus lá no meio do caminho e decide seguir. E eles estão peregrinando agora, já estão lá há 10 anos depois de peregrinarem por todo o deserto, vivendo em Canaã. Nesse meio do caminho, eles passaram pelo Egito. E lá no Egito, eles buscaram segurança em algum momento, buscaram estar lá e fizeram uma espécie de amizade com o rei do Egito. Aliás, porque tinham achado Sarai muito bonita. Então essa amizade começa de um jeito estranho, mas termina com o rei do Egito dando presentes a Abrão. E ao que tudo indica, a história acredita que Agar era uma egípcia que foi um presente do rei do Egito para Abrão e para Sarai. Entendam que, nesse momento, escravos não eram o que hoje nós temos como escravos, eram espécies de propriedade. Então, assim como você podia ter um terreno, você podia ter uma propriedade de uma casa, você podia ter jumentos, você podia ter bois, você podia ter uma propriedade que era uma pessoa. E então Agar é dada como um presente, uma propriedade de Sarai. E ela é uma egípcia, que eu digo, de história obscura, porque até esse momento nós nunca tínhamos ouvido falar dela.
Muito provavelmente ela peregrinou com eles desde o Egito até Canaã durante muito tempo, com a comitiva, com as tendas, com os animais, porque Abrão e Sarai eram muito ricos, a Bíblia fala. Aparentemente, nessa época, uma grande confusão começa, quando eles já estão em Canaã, e Sarai começa a dizer: ei, Abrão, não tinha uma coisa que ia acontecer? Não, você não ia ser pai de multidões? Não era isso que estava previsto, mas agora nós já caminhamos no deserto, nós já vivemos várias coisas, eu já estou aqui e nada aconteceu ainda. Ei, Abrão, você acha que ainda vai acontecer? Eu acho que não. E Sarai começa, eu estou imaginando isso, tá? Ela começa a pensar coisas que levam ela a ter uma grande ideia. E eu vou parar para perguntar: quantos de vocês já tiveram uma grande ideia desse tipo? Eu sei exatamente o que fazer nesse momento. Eu estou preparada para isso. Não importa o que o Senhor disse um dia. Eu sei como acelerar o processo. O Senhor me disse que era para eu esperar em oração o homem ou a mulher da minha vida, mas eu encontrei um cara lindo. Ninguém riu agora, não é? Mas eu acho que eu posso dar um jeito nisso. E nesse caso, ela pensa um meio que era legal. Isso que ela estava fazendo não era errado. Ela precisava fazer uma espécie de promoção de Agar. Então, de serva, agora para concubina. E sim, nessa época, muitas concubinas davam filhos às famílias para que as famílias pudessem ter uma descendência. Então, ela diz: Abrão, vamos resolver esse negócio rapidamente. Já que os anos se passaram, nada aconteceu, eu tive uma grande ideia. Você sabe que eu sou uma mulher de ideias. E aí, Abrão vai ter um filho agora de Agar. Agar fica grávida. E sabe que esse era o sonho que Deus tinha para Sarai e para Abrão. E agora está se cumprindo com Abrão e Agar. E aí nós enfrentamos uma luta de poder. De um lado, uma mulher dizendo: eu tenho o filho que você queria. Do outro lado, uma mulher dizendo: eu tenho o poder que você não tem. E briga de mulher é uma coisa linda, não é verdade? É uma coisa linda. E eu preciso te ajudar a perceber hoje o tamanho do desespero dessa menina, dessa mulher, para que ela tenha decidido entrar deserto adentro, fugindo de onde ela tinha um lar, de onde ela tinha paz, e tinha agora um contrato que garantia que ela ia poder dar uma vida ao seu filho. Eu quero mostrar para vocês um mapa rapidamente, para que a gente possa entender um pouquinho dessa jornada. Bom, mais ou menos aqui nessa região, lá em cima, o delta do Nilo, está o Egito. Mais ou menos lá naquela pontinha de cima, está Canaã, onde eles tinham que ir. O trajeto clássico, o mesmo que o povo de Deus fez e que Abrão fez também, era justamente costear todos os desertos. Nós temos pelo menos 3 desertos aqui. Desertos que estão entre o Egito e Canaã. Então eles vinham por baixo, porque você sabe que caminhar no deserto não é uma coisa tão fácil. E tinham suprimento e sempre água por perto, onde eles podiam fazer essa trajetória. Fazer uma pequena... Aqui o povo de Israel se perdeu, tá? Nesse mapa, mas eles podiam atravessar aqui e subir até Canaã. Esse era o trajeto que Agar conhecia. Junto com Abrão e Sarai, ela veio do Egito e foram até Canaã. Quando ela veio a primeira vez, esse trajeto todo que vai por baixo, sobe, é de mais ou menos 400 quilômetros. Imagine você, uma comitiva, uma tenda, bois ou jumentos, indo caminhar até Curitiba com um grupo de pessoas. Vocês estão fazendo uma nova vida. Mas existia uma outra forma de fazer essa travessia, que era conhecida como a forma suicida. Porque o deserto de Sur é conhecido como um dos piores desertos. O deserto onde não tem nenhum tipo de suprimento, onde é extremamente árido e tem tempestades de areias muito violentas. Então esse deserto de Sur, ou o caminho de Sur, é o lugar que todos evitam. Mas Agar tem uma grande ideia. Ela vai fugir por esse deserto. Ela sai lá de cima de Hebrom, e mais ou menos nessa linha preta é a ideia dela de fuga, porque a Bíblia fala que o Senhor a encontra numa fonte no caminho de Sur. Ela sabia o melhor caminho. Ela já tinha feito isso com eles antes, mas agora ela está indo em direção
ao seu fim. Logo agora, Agar, mulheres que já ficaram grávidas, agora que você precisa de 500 calorias a mais no seu corpo por dia para suprir um bebê, de 2 a 3 litros de água. Agora, Agar, que você tem 2 litros extra de sangue circulando no seu corpo. A sua frequência cardíaca está aumentando, a pressão não fica lá, essas coisas. Você quer caminhar 200 quilômetros em um deserto sozinha? Você tem direitos. Você acabou de ser colocada como concubina. O seu filho vai ser bem tratado, ainda que você sofra. É logo agora, Agar. Cuidado, esse não é o melhor momento para isso acontecer. Quão grande era o sofrimento que essa mulher estava passando, que ela precisava arriscar tudo, a sua vida, a vida do seu filho, caminhando em direção ao seu fim. Ela era egípcia, e esse deserto fazia parte do terreno do Egito. Era como se todos os egípcios soubessem, vai até o início do deserto de Sur, mas não entra lá. Quem entra não sai. E agora essa mulher decide, eu vou em direção, não ao Egito, não ao seu passado, mas eu vou em direção à minha morte. Eu vou acabar com isso logo, porque ficar vivendo desse jeito eu também já não quero mais. Eu preciso te dizer algo. Toda vez que alguma coisa, alguma situação, algum problema, algo da tua história acabou com as tuas possibilidades, é quando Deus inicia o trabalho das possibilidades dele. E aqui nesse momento, nesse auditório, nessa manhã de domingo, de Dia das Mães, eu sei que tem pessoas que estão caminhando para o fim de alguma coisa sua. É o fim de um relacionamento. É o fim de um sonho que Deus colocou no seu coração. Algumas pessoas simplesmente estão gerando algo de Deus nas suas vidas e sabem que estão gerando algo de Deus, mas o preço para gerar isso está tão alto que você olhou para o deserto de Sur e falou, quer saber? Eu vou caminhar e vai ser por aqui mesmo e nada me impede. Você desistiu de você. E você começou a caminhar dizendo, Senhor, eu acho que o Senhor tinha lá no meu passado coisas para mim. Foi bom, Senhor, viver com aquela família rica, com Abrão e Sarai. Foi bom desfrutar das coisas que um dia o Senhor teve para mim, mas agora eu vou para o deserto. Gerando ou não. Talvez há muitos anos, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor colocou isso no meu coração. Há muitos anos você passou por uma situação, talvez sirva para uma ou duas pessoas aqui. E desde o dia que você passou por essa situação, você começou a caminhar em pequenas mortes todos os dias. Olhando e disse, daqui em diante é só pior. Daqui em diante eu vou cada dia um passo a mais em direção ao deserto de Sur. Eu vou acabar com esse sofrimento logo. Talvez tem pessoas aqui hoje que não só alegoricamente, como eu falei, estavam gerando um sonho ou vendo o fim de um relacionamento ou um fim de uma família, mas pessoas que chegaram a pensar, tamanho o seu sofrimento, em dar um fim para a sua própria vida. Dizer, Senhor, eu nem sei se vale a pena viver ou seguir vivendo dessa forma. Essa foi a primeira pessoa que teve essa revelação de um Deus que vê. Deus era conhecido por ser o Deus criador, o Deus poderoso, o Deus forte, o Deus das batalhas, o Deus da guerra, o Deus da luta. Mas agora uma mulher como ela tem uma revelação, o Deus que vê. Muitos anos depois, o profeta Isaías, ele traz uma visão materna a respeito de Deus, em Isaías 49:15. E ele faz uma pergunta. Aliás, o Senhor que está perguntando para ele só registrou. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Pode uma mãe abandonar um filho que deu à luz? Você pode responder aí para você. Pode. A gente até pode ser racional e dizer, até pode. Acontece. Às vezes passando por um momento muito difícil. É raro. É difícil. Quem teve o primeiro encontro com seu filho no dia que ele nasceu, você podia não estar sentindo nada quando você olha para a cara daquele bebezinho que vai tirar as suas noites, que vai fazer você trabalhar pra caramba. Você se apaixona tanto que você não sabe nem explicar, você fica bobo. E Deus está dizendo para Isaías, Isaías,
Pode uma mãe se esquecer do seu filho? E eu não sei se Isaías pensou como eu. Até pode. Sabe o que o Senhor diz? Ainda que ela esqueça, eu nunca me esquecerei de você. Essa é a palavra do Senhor. Ainda que uma mãe tenha deixado seu filho, ainda que a coisa mais improvável da natureza tenha acontecido, que uma mãe que amamenta, você sabe o que esse texto quer dizer? Mães que já amamentaram sabem o que eu estou falando. Se você se esquecer, o seu corpo te lembra. Você, dormi demais, opa, eu percebi, eu não posso me esquecer do meu filho. É isso que o Senhor está dizendo. Todavia eu, jamais, nunca, o Senhor empenha a sua palavra, nunca me esquecerei de você. O Senhor é por você, o Senhor está com você, o Senhor caminha ao seu lado, mesmo nos dias que você decidiu entrar deserto adentro e dizer: ei Senhor, eu desisti, eu cansei da minha história, eu cansei do que o Senhor tem para mim. O Senhor não cansou de você. Deus te trouxe aqui hoje para te encontrar no seu deserto, assim como ele se encontrou com Agar. Mas Deus, fui eu mesmo que entrei lá. Não importa, foi ela que entrou também. O Senhor vai atrás de você. E Ele diz: vamos ter uma conversa. Dá para a gente colocar o mapa de novo? Ela estava vindo ali, daquela ponta vermelha da flecha. E mais ou menos aqui, a Bíblia relata, ela já tinha caminhado mais ou menos 50 quilômetros. Que o Senhor encontrou ela. Esse é o último ponto onde ainda tinha vida antes do deserto. É o último poço onde tem vida. Talvez você está aqui hoje, na última manhã que tem vida sobre a sua vida. E o Senhor está te encontrando, e o Senhor está te dizendo: ainda não terminou, você desistiu, mas eu marquei um encontro, estou aqui ao lado do poço, dizendo: vamos, eu quero conversar com você nessa manhã. Por isso, em encontros com Deus, responda ao Senhor com honestidade e obediência. O versículo 8 diz que o anjo do Senhor, e aqui eu quero aproveitar para fazer uma referência. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, a Bíblia está falando do próprio Senhor, não está falando de um anjo que apareceu. O próprio Deus aparece de alguma maneira a essa mulher e diz: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? E ela responde honestamente: eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. Vamos atentar para duas coisas. O Senhor chama essa mulher, que era uma serva, pelo nome: Caio, Gláucia, Pri. É assim que o Senhor está fazendo hoje. O Senhor não está olhando para um grande auditório e dizendo: ei, vocês, eu estou falando com todos vocês aqui hoje, porque Ele está, mas Ele está dizendo o seu nome. Ei, Cibele. E logo depois, o seu propósito, o que você é chamado a fazer agora. Aqui, ela ainda era chamada a ser serva de Sarai. Quem sabe o Senhor está olhando hoje: ei, Aline, mãe das suas duas filhas. Ei, Will, esposo, pastor da igreja Zoe. O Senhor está dando o propósito e nos dizendo quem nós somos. Em outras palavras, Deus está dizendo a pergunta que vem logo depois: o que você está fazendo aqui? Como que você veio parar aqui? Você não devia estar lá, não era lá o seu lugar. Mas você veio caminhando fugitivo e agora você está no último lugar onde existe vida. Hoje o Senhor pergunta: ei, coloque o seu nome, coloque o seu propósito, ou o seu atributo, ou a sua atividade nesse momento. O que você está fazendo dos seus dias? O que você tem feito com o seu tempo? Quanto tempo você acha que você ainda tem aqui na terra? Ou você conta que você vai ter esses dias para sempre? Você está gerando algo que é de Deus? Deus tem planos para você, para a sua vida, para o seu futuro. Por que você está caminhando em um deserto? Porque você tem ignorado ter tempo comigo? Porque seus dias são tão corridos que eu sou sua última opção? Porque você está com um Ismael na sua barriga, algo que eu te dei,
e você está esperando pela morte? Por que você se deixou levar pelo desejo de ganhar dinheiro? Por que você abandonou sua família? Ei, coloque o seu nome e escute a pergunta que o Senhor faz a ti hoje. Esse é o último lugar onde o Senhor diz: a vida para você. Ainda há chance para você. Eu sei que você se perdeu nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas prioridades. É isso que o Senhor está dizendo para ela. Agar, eu sei, eu também sei que você sabia o caminho que você precisava fazer, mas você está fazendo um caminho de morte. Você tem decidido passo a passo em direção à sua morte, passo a passo em direção ao seu fim, passo a passo em direção ao fim da sua família. Mas não é isso que eu tenho para você. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo para te entregar que você ainda não conhece. E mais, Agar, deixa eu te falar. Você está gerando algo que tem um propósito. Quantos de nós estão gerando sonhos, planos, ideias, coisas que o Senhor colocou no nosso coração um dia, mas por causa das circunstâncias da vida, das dificuldades, nós começamos a caminhar em direção ao deserto? Mas o Senhor não para aí. O Senhor não vem e dá um grande abraço em Agar, como Ele tem feito hoje, nessa manhã conosco. E diz: agora tudo bem, Agar, faça o que você quiser. A segunda coisa que o próprio Senhor diz é: volta. Volta e faz o que você tem que fazer. Porque você é Agar, escrava de Sarai. Porque você é a fulana, esposa do fulano. Volta. O Senhor diz: obedece. Tudo o que nós fazemos com o Senhor tem sim o toque dele, doce e suave, que nos constrange, mas também tem uma reação que nós precisamos ter frente àquilo que o Senhor nos mostra. O Senhor te deu um sonho, o Senhor te deu uma missão, o Senhor te deu um plano, e você está longe desse plano. Volta! Não precisa de nada aqui no meio, não precisa de um grande momento de reflexão. Deixa eu ver o que o Senhor tem para mim. Ele já disse: volta, volta. Ele já te falou uma vez. O Senhor espera assim que nós possamos responder com sinceridade: sabe, Senhor, eu estou fugindo. Eu estou fugindo do teu chamado, eu estou fugindo do que o Senhor tem para mim, eu estou fugindo até da minha própria família. Ou as mães que um dia já falaram aí na sua casa: ai, que vontade de fugir e sumir com tudo. Não é verdade? Eu estou fugindo. Eu estou indo para longe, eu sei o que eu estou fazendo. Mas hoje o Senhor nos encontra e nos diz: volta para o teu lugar, volta para o teu propósito, volta para aquela aliança que um dia tu fez comigo, volta onde tem vida para o teu sonho. Não tem vida no deserto, você vai morrer, ele vai morrer, mas eu tenho um plano com teu filho que é muito parecido com o plano que Deus disse para Abraão. Ela diz: o teu descendente. Aliás, vocês já pararam para pensar que nessa época não tinha ultrassom? Ela não sabia se ela ia ter uma menina ou um menino. E elas levavam muito tempo para saber que estavam grávidas. Então, quando Deus diz: você vai ter um filho, e ele é um menino, é a primeira revelação que ela recebe. Ele vai viver. E dele, uma grande nação vai se formar. O Senhor dá uma promessa a essa mulher. Ainda que as coisas tenham começado estranhas, ainda que as coisas tenham começado de um jeito que a gente não esperava, o Senhor é o Deus dos começos, mas Ele também é o Deus dos finais. Por isso, se você começou alguma coisa estranha na sua vida, de um jeito estranho, você não começou o seu casamento do jeito que você queria, ou você não começou o negócio do jeito que você queria, o Senhor é o Deus dos finais. Hoje é o dia do poço, o dia onde nós estamos, onde ainda tem vida, e o Senhor está dizendo: daqui para frente, ou você volta, ou morre. Deus, eu estou fugindo do teu chamado. Ah, Senhor, eu estou com preguiça. Vai me custar. O que você tem para dizer para Deus hoje? Senhor, eu pequei contra a minha família e pequei contra ti. Eu falhei no meu propósito, Senhor. Eu me deixei levar pelos compromissos do dia a dia, e quando eu vi, eu tinha tantas coisas a fazer que eu já não conseguia mais ser fiel a ti.
Senhor, eu quero te amar mais do que todas as coisas. Eu imagino que é isso que está passando no seu coração agora. Senhor, eu quero ser fiel a ti, eu quero te amar. E a palavra do Senhor, ela torna isso tão simples, lá em João 5,3. Diz, nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Senhor, eu quero te amar. Obedeça ao Senhor. E encontre prazer em obedecer ao Senhor. E encontre prazer e tranquilidade, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Eles são vida para nós. Sabe o que é pesado? É você seguir caminhando em direção ao deserto de Sur todos os dias. Isso é pesado. Lá vai te faltar água, lá vai te faltar suprimento, lá vai te faltar força, lá você vai cair de cansado, lá você vai morrer. E o Senhor te para hoje e fala, obedece, aqui tem vida para você. Anos depois, Agar seria liberta pela sua senhora. Ia poder viver a vida que quem sabe ela sonhava, mas não era agora. Agora era hora de voltar e ser fiel àquilo que o Senhor tinha entregue para ela. Um dia o Senhor tinha a tirado do Egito. E encontros com Deus. Reconheça quem te vê. O anjo aparece, pergunta, recebe uma resposta, pede obediência. E agora ele começa a prometer vida sobre o filho dela. Deus começa a falar, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida, terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Sabe, Agar, as coisas não estão indo bem. Mas agora eu quero te mostrar que eu não sou apenas o Deus de Abrão, o Deus de Sarai, o Deus dos teus pais, o Deus da tua família, o Deus dos teus amigos, o Deus de outras pessoas. Eu sou o teu próprio Deus, ainda que você me conheça tão pouco, ainda que você tenha vindo aqui hoje por um convite de alguém que te ama, e você está confuso dizendo, será que é o Senhor que está falando comigo? Hoje é o seu último momento, que o Senhor está dizendo, ainda há vida para você. Deus te encontra no meio do lugar que você decidiu se esconder. Te levanta e fala sobre a sua vida. Eu vejo você. Eu ouço você. Sua oração não é como uma loteria. Sabe que ao longo da vida a gente aprende que a nossa oração é uma loteria. Vai lá, ora e vê o que vai dar. Não vamos pedir, vamos ver. O Senhor está nos garantindo, Ele nos ouve, Ele nos vê. Não desista ainda, continue. Quando você orar, saiba que você está falando diretamente com o Senhor. Ainda que você não ouça, reconheça quem te vê. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu reconheço a Tua presença aqui no meu quarto. Eu reconheço a Tua presença aqui dentro da igreja. Eu reconheço a Tua presença dentro do meu carro. E por isso eu sei que eu não estou jogando um número na loteria e ver se acontece alguma coisa. Eu estou te pedindo coisas como um filho que falha, que erra, que caminha no caminho errado, muitas vezes que caminha na direção errada, mas que quer encontrar no Senhor um Deus que vê. Vocês já sentiram a sensação de que parece que está acontecendo tudo para todo mundo que está na sua volta, menos para você? Vamos lá, pode levantar a mão. Alguém já sentiu isso? Pronto, ufa, não estou sozinha. Meus amigos casaram, eu não. Agora todos têm filhos, eu não. Meus amigos prosperaram, eu não. Ela tentou uma vez um negócio, deu certo. Eu tentei 5 vezes, não deu certo. Eles se formaram na faculdade, eu não. Você já sentiu isso? Uma coisa estranha, de que a vida está passando. Acontece para um, acontece para outro. E a gente vai dizendo, para mim não. Esse sentimento é um sentimento quando nós não conseguimos reconhecer que Deus nos vê. Nós estamos nos sentindo como numa multidão. Como se hoje aqui Deus tivesse um óculos que enxerga a igreja Zoe. E o Senhor enxerga a igreja. Mas o Senhor enxerga individualmente você, e você, e você, e você, e você. Então, quando nós pensamos isso, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor olha para ela, mas o Senhor não olha para mim. O Senhor olha para Sarai,
e tem planos com a vida dela, mas eu agora que estou grávida, estou no meio de um deserto. Hoje o Senhor está falando para algumas pessoas aqui nesse lugar, que Ele te vê. Agora, o Senhor vê é um atributo dEle, mas você reconhecer que o Senhor te vê, é uma reação sua, mais uma vez. Senhor, eu sei que o Senhor vê tudo. Eu sei que os teus olhos estão sobre a terra, procurando pessoas cujo coração seja totalmente teu. Eu sei disso, mas eu quero te dizer que eu sinto que o Senhor me vê. Nas minhas aflições, nas minhas dores, nos meus momentos difíceis, quando eu estou caminhando para o lugar errado, o Senhor me vê. Não deixe essa mentira do diabo sobre a sua vida. Eu sou sempre a última, eu sou sempre o último. Para mim nada acontece. Mas acredite em um Deus que vê. Agar havia sido criada no contexto do Egito. Talvez muitos de vocês já estudaram os deuses do Egito. Aquelas forças que regem o universo são deuses fortes, violentos. E sabe, talvez tudo o que ela conhecia era a deusa Ísis, a deusa da maternidade. E ela, entrando nesse deserto, podia esperar que a deusa da maternidade tivesse a sua fúria aplacada naquele momento e fizesse alguma coisa por ela, ou mandasse uma chuva. Ela conhecia Hastet, a deusa protetora das mulheres. Ela conhecia Mut, a deusa mãe, que cuidava de todas aquelas que geravam. Mas enquanto ela estava lá no deserto, eu imagino que Agar estava à espera de algum desses atributos desses deuses. A deusa que vai cuidar dos meus filhos, a deusa que vai mandar um pouco de chuva, a deusa que vai fazer com que eu me sinta melhor, aquela que vai me ajudar nessa travessia de alguma forma, que vai fazer coisas para que algo aconteça. Mas nesse momento ela é surpreendida por um Deus que não vem com a sua força, nem com a sua violência, nem com a guerra, nem com aquele poder interno, bruto que Ele tem. Mas de um Deus que talvez estava parado ali ao lado do poço. Ou que quando ela acordou, estava ali ao lado dela e disse: Ei Agar, o que você está fazendo aqui? Essa mulher, depois desse encontro, ela só conseguiu chamar esse Deus de uma coisa. Ela não atribuiu a Ele o poder da força, nem da proteção, nem da maternidade, nem dos raios, nem da chuva, nem das plantações, porque Ele não é Deus das coisas, Ele é Deus das pessoas. E ela diz: o Deus que vê. E se você continuar lendo, você vai ver que ela fala, até um pouco confusa: será que eu vi aquele que me vê? Porque o atributo dele me ver não muda. Será que eu também vi? Será que esse encontro foi verdade? Será que isso que eu vivi realmente aconteceu? E depois ela volta, e para confirmar que tudo isso havia acontecido, ela tem o seu filho. Fica mais alguns anos, até Ismael ter 13 anos, junto da sua família. E depois ela recebe a sua libertação e vai embora. Mais tarde na Bíblia, um homem muito conhecido, o rei Davi, ele escreve um salmo. Essa mulher, uma egípcia que não conhecia Deus, tem a primeira revelação de um Deus que vê, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que fez uma aliança com seu povo dizendo: todavia eu jamais me esquecerei de vocês. Agora um homem que conhece a Deus, que é do povo de Deus, muitos e muitos anos depois, escreve um salmo. É o meu salmo favorito, Salmo 139. E o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti. Os Teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer um deles existir. Todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. Quando eu era uma substância informe, a Bíblia fala. Sabe quando o bebezinho que está na barriga da mãe, ele nem parece um ser humano? A gente brincava lá em casa e falava: parece um girininho, não é verdade? É uma coisa tão pequenininha. Antes disso não parece nada, a gente nem vê.
E o Senhor está dizendo, quando eu era uma substância sem forma. Davi está dizendo, quando eu era um embrião, eu ainda nem tinha membros, eu ainda não tinha cara de ser humano. Os teus olhos me viram. E sabe, isso mostra a mesma coisa que houve na vida de Agar. O Senhor enxerga assim o que você está passando por fora. E como você se parece. E o que você diz. Mas o Senhor, olhando para dentro do ventre de Agar, disse, tem um menino aí que vai nascer. Agora, o salmista Davi está dizendo, o Senhor olhou dentro do ventre da minha mãe e escreveu planos sobre a minha vida. Hoje é um dia das mães. Mas o que eu falei antes é verdade. É dia das mães porque existem filhos. E quando você foi gerado, não importa por quem, nem em qual situação, o Senhor olhou através do ventre da sua mãe e escreveu os seus dias e sonhou coisas para você. E hoje você está gerando esses sonhos, esses planos, isso que o Senhor tem para ti. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Como são preciosos, Senhor, os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Talvez você veio aqui hoje a convite de alguém especial para você. Talvez você viu no Instagram e veio aqui. Talvez você pensava que eu vou conhecer uma igreja. Vamos ver o que acontece lá. Vamos ver se eu gosto. Vamos ver se eu me sinto bem. Tá tudo certo. Mas o Senhor tinha marcado um encontro com você, assim como marcou um encontro com Agar. Ela não sabia, você não sabia, mas Ele já estava aqui esperando por você, ao lado de um lugar de vida, e dizendo, sabe esses caminhos que você está andando? Sabe essa direção que você está levando a sua vida? Não é por aí, volta. Você ainda tem mais a viver, com o seu propósito, com aquilo que o Senhor te chamou a fazer. E depois eu sei o que eu estou gerando. Eu sei o que eu vou fazer com você. Eu sei que eu não te chamei aqui para que você tenha morte. Talvez você chegou aqui em um fim. Você sente que só está vivendo, agarrado a um dos seus deuses naturais. O empréstimo que eu vou conseguir. O meu amigo. Não, eu vou vender o carro, aí eu consigo fazer isso, aí eu ajusto tal coisa, e aí sim, esse é o plano perfeito. Eu sei, Senhor, do meu futuro, eu já estou gerindo ele. Eu já estou acompanhando tudo como vai acontecer. E quem sabe você está confiando em Isis, em Hastet, em Mud. E hoje o Senhor está dizendo, deixa isso que você já conhece. Deixa essas formas que um dia você aprendeu, que eram as formas que deuses faziam sobre a vida das pessoas. E hoje entenda que eu tenho a minha maneira. Eu estou aqui, eu te vejo. Eu vejo o que passa na sua vida. Não no coletivo, mas na sua própria vida. E eu te digo, eu te vejo. Volta, volta, volta. Há um Deus que te trouxe aqui para um encontro. Ele te pergunta, o que você está fazendo aí? Não era para você estar lá? Qual é a pergunta que o Senhor está fazendo para você hoje? Qual que é a sua resposta sincera para o Senhor? Senhor, eu estou cansado. Qual que é a sua obediência para o Senhor hoje? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por pessoas que nessa manhã sabem, conhecem ao Senhor, mas estão tão envolvidas nas suas coisas da vida e com o que tem passado e com os seus próprios problemas, que por algum motivo deixaram de confiar no futuro que Deus tem para vocês. Essa é a primeira oração que eu quero fazer. Pessoas que começaram a gerar sonhos, planos, propósitos, que sonharam em construir a igreja um dia, mas por algum motivo essas coisas passaram e hoje você se sente um simpatizante. Esse não é o lugar dos filhos do Senhor. O Senhor não tem simpatizantes, o Senhor tem filhos. E filhos estão com seus pais. E filhos estão firmes na jornada. Por isso eu quero pedir que todos fechem os seus olhos nesse momento. Se você é uma dessas pessoas que caminha com o Senhor, ou que já caminhou com o Senhor, e que tem sentido uma falta de propósito, ou que você está só vivendo nesse momento, ou mais, você sente que o Senhor hoje está dizendo para você, volta para aquele lugar que você sabe onde é, arruma o que você tem que arrumar, conserta. Hoje é um dia de vida sobre a sua vida. Hoje não é um dia de acusação, nem um dia de fim, apesar de que você estava caminhando para o seu fim.
E eu quero te pedir para você colocar a mão no seu coração como um sinal de devoção a Deus. Só eu vou estar olhando para você, ninguém mais vai estar olhando para você. Essa mão no coração representa: Senhor, eu sei. Essa é a minha resposta sincera ao Senhor. Eu sei o que eu tenho feito, o que eu tenho vivido, onde eu tenho falhado. Eu sei as perguntas que o Senhor me fez nessa manhã. Mas eu tomo uma decisão frente ao teu chamado, frente ao teu encontro. E eu quero ir na tua direção outra vez, Senhor. Espírito Santo, eu peço pelas pessoas que estão aqui nesse lugar, com as mãos sobre o seu coração, Pai, que o Senhor faça aquilo que nenhum de nós pode fazer. Um encontro tão profundo e tão íntimo, onde nós entendemos que o Senhor nos vê, onde o Senhor olha através dos nossos corações, onde o Senhor sonda os nossos pensamentos. Como diz o salmista, o Senhor cava no mais profundo da nossa existência, para nos dar paz, para nos dar uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso eu te peço sobre a vida da tua igreja nesse momento, reconstrução, Senhor. Eu te peço que o Senhor reconstrua onde tem morte, que o Senhor reconstrua pessoas que estavam caminhando na direção errada, que o Senhor retome com pessoas que um dia decidiram estar distantes por algum motivo, Senhor, e que o Senhor traga à tona sonhos e vida e gestações de planos e daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu te peço por novos negócios. Eu te peço, Senhor, por restauração familiar. Eu te peço, Jesus, por cura física nesse momento. Eu te peço que o Senhor faça a libertação de vícios, de coisas que têm prendido pessoas, em nome de Jesus. Para a tua glória, Senhor, para a tua glória. Amém. Mas existe também um outro tipo de pessoa nessa manhã. Pessoas que não sabiam que tinham um encontro marcado com o Senhor, e que vieram a esse lugar e que talvez não estão entendendo tudo, mas entenderam que alguma coisa aconteceu dentro de si. Estão dizendo: eu quero dizer sim para Jesus na minha vida. Eu quero viver isso que nós estávamos falando agora há pouco, essa nova vida. E se você um dia viveu com o Senhor, mas distanciou, fazia tempo que o Senhor não te lembrava dessa forma, e você quer fazer a sua paz com Deus, você está dizendo: Senhor, eu me comprometo novamente com o Senhor a viver uma vida totalmente dedicada a Ti. Nós também vamos orar por esses dois tipos de pessoa agora. Pessoas que querem confessar Jesus pela primeira vez na sua vida, e pessoas que andaram distantes, como filhos que estavam longe, como Agar, que estava indo para o deserto em direção à sua morte eterna, e querem dizer: Senhor, não é esse o meu caminho, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos de novo. Eu quero pedir que todo auditório fique de olhos fechados nesse momento. Se você é uma dessas pessoas, eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, deixa eu te falar, não levanta uma mão muito tímida, não. Você levanta o mais forte que você puder e o mais alto que você puder, porque essa é a sua resposta ao Senhor. Ele já veio ao teu encontro, ao lado de um poço onde ainda há vida sobre a tua vida. Número 1, o Senhor tem mais para você. Número 2, o Senhor quer te encontrar, quer mudar a sua vida, mudar a sua história, quer fazer algo completamente novo, fresco. Número 3, se você é uma dessas pessoas, não importa a sua idade, não importa quem você é ou quem te convidou, erga a sua mão o mais alto que você pode nesse momento, para dizer sim a Jesus, ou para dizer: Senhor, eu estou voltando, amém, 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 eu estou vendo. Pode baixar a sua mão, fique à vontade. Aleluia. Nós queremos orar junto com você, que ergueu a sua mão nesse momento. E nessa hora, não importa nada quem está ao seu redor, porque lá no poço só estava Agar e o Senhor, e a decisão é só sua. Por isso eu vou orar, e nós, como uma família, vamos orar, repetir junto essa oração, e você faça essa oração junto comigo. Estamos prontos, igreja? Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha vida. Eu entrego completamente o meu coração, para que o Senhor faça de mim teu filho, tua filha, para a tua glória. Me recebe na tua família. Eu te reconheço como Senhor, eu te reconheço como Salvador da minha vida. Faz morada em mim, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.